9001-2015. São 8h03, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, entrevista com nosso papo, né, com o Jefferson Manhães de Azevedo, candidato à reeleição do IFE. E, novamente, eu passo a bola para Arnaldo, Aloysio. Vamos seguindo. Bem, vou entrar porque no primeiro bloco eu fiquei igual o Havaí ontem, fiquei olhando a linha de passe aí de Jefferson e Arnaldo. Não, no caso é que nem dupla sertaneja, né? Só um que canta, né? Não, mas mas foi super... Mas vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta para fazer, até em torno do que o Jefferson colocou, mas o nosso ouvinte mais fiel de sempre, aí, o Furel, passa... Não, mas o Furel não falha em uma. Desde que começou o programa, Vamos criar um prêmio, que o prêmio Furel do cara mais assíduo do programa. De assiduidade. Prêmio Furel de assiduidade. Não é impressionante. Sim. Nunca furou um programa. Dos que eu tô aqui... Não, comigo também. Ele faz uma pergunta para você, Jefferson. Gostaria que o professor respondesse a pergunta de um ouvinte de ontem com relação às suas viagens passando por um contingenciamento. Bom, é ótima essa pergunta, né? É ótima porque a gente vai entender qual é o papel do reitor. Um dos papéis do reitor, que é a representação. Uma vez por mês, eu passo 3 dias em Brasília ou em algum outro estado na reunião do Conselho dos Reitores. Isso acontece há 20 anos ou mais. Isso é, inclusive, um diferencial da rede federal com relação até a outros, o CONIF com relação ao DIFES, que é esse sentimento de rede, de autoajuda, da gente discutir os assuntos, a política educacional, aquilo que nos afeta, que afeta os nossos estudantes. Então, uma vez por mês, então, de 4 semanas, eu estou necessariamente com os outros reitores discutindo os encaminhamentos, que são muitos, da rede federal. Então, aí, aquela conta de 270, de 1.400 que foi feito, eu já respondo aí. Mas ali o colega... pelo Ferrarese. E que eu acho que é importante colocar essas questões, não tem problema algum. Agora, não está ali o número de viagens que o reitor precisa fazer entre os seus campi, porque nós temos 12. Nós temos, é importante registrar, o Campus Centro, o Campus Guarulhos, o Polo de Inovação, o Campus São João da Barra, o Campus Quissamã, o Campus Macaé, o Campus Cabo Frio, o Campus Maricá. Estamos implantando um campus em Itaboraí, um campus em Itapiruno, um campus em Bom Jesus, o campus em Cambuci e um campo em Pádua e uma ação em Cordeiro. Então, é comum o reitor. Só que nessas viagens... Tem obras em Itaboraí também. Só que essas... Eu falei. Essas viagens... Falei. Implantando em Itaboraí, talvez... Desculpa, essas viagens não estão contabilizadas ali. Então, você pode multiplicar por 2, porque isso é a prática do reitor. Mas a pergunta é uma outra. Ele pergunta o seguinte, mas as viagens internacionais... Eu sou hoje o coordenador da Unesco para a educação profissional da rede federal. Eu sou coordenador de internacionalização da Câmara dos Reitores. As viagens deste ano, eu fui fazer palestra a convite financiado pela Unesco na Rússia, enquanto o país estava sendo mostrado para o mundo queimando a Amazônia. Eu estava lá apresentando o ecossistema de inovação e empreendedorismo da nossa cidade, feita aqui pelas nossas universidades, pelo nosso polo, pela Tec Campus. Tanto na World Skills Conference, que é a maior conferência de educação profissional do mundo. Eu fui um palestrante. E na Finlândia, também pago pela Unesco. Então, assim, as pessoas precisam... Então, eu fui lá apresentar. Em virtude da minha ida à Finlândia, a nossa instituição foi convidada a implantar um sistema de inovação em todos os países da África de língua portuguesa com financiamento da Unesco. Então, eu acho que, além de ser também comum
que o reitor vá conhecer outras realidades. No meu caso, o financiamento se dá muito por eu ser da Unesco, hoje como coordenador, quer dizer, ser da Unesco, o coordenador da Unesco, o NEVOC, da rede federal, e a pauta internacional, a representação, eu hoje sou considerado pelos nossos colegas reitores o embaixador da educação profissional e tecnológica. A gente precisa compreender, porque a gente acha que só a Alemanha faz uma boa educação profissional e tecnológica, é muito boa. A gente acha que a Finlândia, a referência, é muito boa, mas o Brasil também tem referências. Então, o nosso polo, por exemplo, esse orgulho que foi levado para 170 países, escolhido pela Unesco, eu apresento para mostrar o seguinte: este país também tem projetos de educação. Aqui não é só questões que são colocadas para o mundo como importantes, por exemplo, como o nosso futebol que orgulha, quanto as questões culturais que nos orgulham, mas o que não nos orgulha, muitas vezes a forma como está sendo apresentada a corrupção desse país, etc. Estamos queimando a Amazônia, estamos ignorando a ciência nesse país, né? Quando se fala contrário àquilo que eu entendo, eu escondo a ciência, eu troco o gestor. Não, nós fazemos educação de qualidade e essa educação tem que ser apresentada. E mais, para que nós possamos também, nós recebemos hoje professores de Moçambique para treinar esses professores. Nós recebemos português que você citou aí, né? Nós recebemos alunos canadenses, mandamos alunos para o Canadá com bolsas todas pagas para a rede. Eu represento a rede federal. Não é só o Instituto Federal. Então, nós somos beneficiados enquanto Instituto Federal, mas a rede federal, porque o reitor, ele também tem representação para a rede federal. E quando eu chego num país, eu digo que aqui nós temos 1 milhão de estudantes, do técnico ao doutorado, e os alunos não pagam nada, tuition free. Países grandes como o Canadá, países grandes como pessoas que vêm da China, ficam abismados. Como este país tem essa política pública. Então nós temos que parar com essa ideia de vira-lata, de achar que nós somos menores, que a gente só pode consumir tecnologia, que a gente só pode comprar produtos de educação e trazer para cá, e mostrar que nós podemos fazer um diálogo internacional, colaboração internacional, seja com países africanos, com países da Europa, com países latino-americanos. Nós temos muito o que fazer. Então, eu acho que o exercício da função de reitor, ela está relacionada aos seus campi, à sua dinâmica, é a maior prioridade, mas nós também temos um conceito de rede. Esta rede de educação profissional é única no mundo. Preparando pessoas na Austrália, quando nós fomos à Austrália, que eu fui em nome do Ministério da Educação, que pagou a minha passagem, não foi a nossa instituição, foi o Ministério da Educação, para representar o Ministério, onde a nossa educação, quando nós fizemos a Rede Tech aqui em 2018 em Búzios, um dos maiores eventos da nossa rede, da história da nossa rede internacional, nós fomos levamos 6 alunos para a Austrália, da rede federal, para apresentar os seus projetos. E lá nós fomos reconhecidos pelo presidente da Conferência Internacional de Educação Profissional como um dos modelos de educação que alia educação profissional, pesquisa, cultura, sendo uma referência para o mundo. Quem falou isso foi o presidente da Conferência Mundial da Educação Profissional. Então, eu quero dizer o seguinte, é um investimento internacional que está sendo feito aqui e nos colocando hoje num circuito internacional que o Brasil jamais. Eu tenho até um artigo que saiu agora do CONIF, dizendo a internacionalização projetou a educação profissional tecnológica no mundo. E aí eu digo, qual o benefício indireto disso? Quando um estudante ele vai para uma universidade internacional, manda lá, se aplica, e o nome está lá, Instituto Federal Fluminense, se esse nome é conhecido, ele tem uma aplicação maior, seja aqui, porque um dos elementos de avaliação das universidades chama-se prestígio entre os pares. E eu garanto a vocês que o Instituto Federal Fluminense hoje tem um grande prestígio entre os pares, parte dessa por ações dessa natureza, mas pelo que nós fazemos. Então, um servidor, quando chega na UFRJ, vai conversar na UERJ, vai conversar e diz, você é da onde? Eu sou do Instituto Federal Fluminense. Seja servidor ou aluno. Ah, esse eu conheço. Esse eu sei que tem uma referência de inovação. Esse eu sei que agora tem um doutorado. Esse eu sei que tem alunos que vieram aqui da arquitetura fazer uma apresentação. Esse eu sei que os alunos da licenciatura em matemática são destaque. Esse eu sei que a licenciatura de biologia de Cabo Frio é um dos melhores do Brasil. Essa é a instituição que nós estamos construindo. Uma instituição que hoje dá orgulho. Tem fragilidades? Lógico que tem. Só não tem fragilidades
eu digo, qual é a diferença de você fazer uma ciência fazendo artigos e a ciência que gera um produto que chega na casa da pessoa? Então, gerar um artigo científico no papel, eu dou conta. Vai fazer um protótipo no laboratório? É muito mais desafiador. Agora, torne esse protótipo alguma coisa sustentável, economicamente, ecologicamente, segura para o consumo, de um preço razoável. É outra ciência. Agora, fazer este produto é muito desafiador. Agora, nós estamos caminhando, eu tenho certeza absoluta que nós estamos fazendo uma instituição que nos orgulha enquanto campista, nos orgulha enquanto de Cabo Frio, me orgulha de ser do interior do estado do Rio de Janeiro. Quando eu fui agora na FAPERJ, né, onde eu falava para a gente conseguir, nossa incubadora está recebendo dinheiros da FAPERJ, premiações internacionais, e eu chego lá e falo assim, olha, nós temos um desafio no Rio de Janeiro, que chama-se interiorização. O Rio de Janeiro é um dos estados onde a metrópole tem lá uma pujança econômica maior e as oportunidades estão lá do que do interior. Então, quando a gente fala interiorização e levar inovação tecnológica para o interior, parece que essa fala hoje está... Agora nós estamos trazendo a Rio Startup, estamos trazendo para campus. Um movimento não é só do Instituto nessa relação com a UENF, com a UF, com as nossas universidades particulares que estão aqui, pelo FIDESC. Eu sou também o presidente do FIDESC, né, junto com os nossos colegas dirigentes, construindo um modelo novo de parcerias. Eu acho que é isso que a gente espera de um gestor. É isso que a gente espera do gestor, pelo menos do meu ponto de vista. E nós vamos saber disso no dia 11, né? Fazer umas perguntas que você já... Se deixar, vai. Vai o bloco. Jefferson, você falou lá no primeiro bloco, é uma pergunta que eu queria fazer, que eu fiz a do Forel, embora muito pertinente. Você falou que os candidatos, falou também no intervalo, exploram alguns pontos, você citou na resposta a Arnaldo, e você meio que ironizou de certa maneira, que se são só esses, está ótimo. E falou que teriam outros. Quais outros pontos que não foram colocados que você, se fosse candidato de oposição a você exploraria? Olha, um ponto que eu estou falando, é uma autoavaliação. Sim. Do Jefferson. Jefferson no exercício de reitor. E aí nem tanto da instituição. E aí eu conversei isso com os servidores. Como eu sou reconhecido como pessoa, como servidor público, como colega educador. É aquele que é acessível, aquele que dialoga, aquele que escuta, aquele que entusiasma, aquele que incentiva. Essa é a percepção majoritária das pessoas, naturalmente. Lógico que tem críticas, é natural isso, e todos nós temos. Eu estou dando os valores, né? Eu deixo os meus desvalores um pouco para o lado. Mas o que aconteceu? Em virtude... Eu não tinha ideia da agenda nacional. Hoje, por exemplo, eu fui escalado pelo CONIF para discutir sobre mensalidades na educação superior no IPEA, com os australianos, em Brasília. Dando um exemplo, temas difíceis, temas importantes, mas eu venho tendo uma agenda nacional e internacional que eu jamais imaginei que eu teria, até pelas posições que eu fui ocupando. Agora, eu já vou ocupar o board, né, da Federação Mundial dos Colleges Politécnicos pelo CONIF. Bom, então essa realmente foi uma que exigiu que eu estivesse em muitas situações defendendo, apresentando a rede federal, tentando buscar parceiros, criando novas oportunidades para os nossos estudantes, mas da rede como um todo. E isso, de fato, me criou uma fragilidade no distanciamento de muitos momentos que talvez eu deveria estar mais presente com os nossos colegas. E eu falei que não é sempre que a gente tem uma segunda chance na vida. Não é sempre que tem. Por mais que eu tenha uma contribuição para o modelo de educação de aliados internacionais para estar junto, porque os problemas internacionais, eles não são brasileiros. O problema ambiental não é só brasileiro.
o aquecimento global. A questão do uso das tecnologias automatizando o emprego e causando um desemprego estrutural não é um problema brasileiro, é um problema internacional. O problema da concentração de renda, especialmente potencializado pelas tecnologias, também não é nacional. Esse é um problema internacional. Então nós temos que ter uma agenda internacional se a gente quer fazer uma educação de qualidade. Né? Então, buscando esses aliados. Mas isso, de fato, me trouxe um distanciamento de alguns momentos com os nossos colegas. Estive presente aqui nos movimentos de luta que nós tivemos, mas nessa segunda gestão, eu vou ter uma agenda. Eu falei com os colegas, vários momentos. Falei, é uma questão de reconciliação minha com a minha história e de quem eu sou. De ser uma pessoa que está próximo, uma pessoa que gosta de olhar no olho. Eu não tenho medo de olhar no olho. Porque eu sou um gestor que eu estou há 19 anos na gestão. Ocupei todas as posições de gestão possíveis nessa escola. Todas. Praticamente todas. Praticamente todas. Da transformação de escola técnica para Cefet, para IFE. Nunca. Eu não tenho vergonha. Eu posso não ter ajudado um colega, mas atrapalhado não. Então eu tenho tranquilidade de olhar no olho. Agora, acho que essa contribuição que eu tenho dado, não é que eu não vá continuar dando, mas é aqui que é meu espaço. É aqui que eu tenho certeza que daqui a 15, 20 anos, eu vou continuar olhando o jovem, o meu colega, e perceber as transformações. Então, não é adiar o que eu estou fazendo, não é porque eu tenho uma contribuição importante, mas é olhar o seguinte, é a minha base, é a minha região, é onde eu estou localizado. Então, se essa instituição me der essa segunda oportunidade, uma das minhas metas, aí eu estou falando do campo mais pessoal, é o poder, como gestor, estar mais próximo das pessoas, reunindo, conversando, como eu tive a oportunidade de fazer. E ontem eu fiz lá no Polo de Inovação Tecnológica e eles me ligaram. Jefferson, de fato a gente reconhece. A escola hoje é uma outra escola, mas de fato quando você senta com a gente, quando você conversa com a gente sai mais inspirado, isso nos dá força para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Então, eu como educador, como um líder, como aquele que vem sendo preparado por essa escola, eu aprendi a ser educador e a gestor nessa escola. Eu entrei como engenheiro. Hoje eu sou professor titular, mas eu sou educador formado nessa escola. Como diz Paulo Freire, é um professor que se faz no fazer docente. E aprendi com os meus colegas, com as oportunidades que essa escola me deu. E como gestor também, é ali que eu me encontro. Agora, eu aprendi também que eu preciso estar, e isso que eu acho o melhor de mim, uma pessoa que é mais conciliadora, uma pessoa que está olhando nas pessoas, está entusiasmando, gerando. Os alunos gostam de conversar, eu gosto de conversar com os estudantes, eu gosto de estar no pátio com os estudantes, mas com todo cuidado, porque o reitor também não é o superdiretor-geral. Eu fui sempre um diretor, me lembra Luizinho, eu falei isso ontem. Uma vez quando eu te levei na escola e para a gente dar a volta, e você falou assim para mim, Jefferson, quando a gente olha um jovem conversando com você, tem brilho nos olhos. Não perca isso. Você falou isso, você pode não lembrar, mas você falou para mim, não perca isso. E eu tenho 2 medos na minha vida. O primeiro é que as minhas filhas se envergonhem de alguma atitude minha. E o segundo é que a juventude perca a esperança, porque hoje nós precisamos de pessoas, e eu não sou o resolvedor dos problemas, mas nós estamos faltando testemunhos, pessoas que nos orgulham para mostrar o seguinte, é possível ser um gestor público íntegro, honesto, comprometido com a educação. Eu tenho uma pergunta, vou arriscar fazer uma pergunta para o Jefferson, e para ir para o intervalo. Logo depois do intervalo, eu queria que você falasse nisso. Você falou, Jefferson, sobre a mudança dos empregos. Não só muitos empregos que estão desaparecendo, mas outros estão vindo. E nesse ponto é que eu, por exemplo, na minha visão, acho que a antiga escola técnica, atual IFE, Cefet, tem uma importância muito grande num país como o Brasil, que é o preenchimento de espaços que por muitos anos foram vazios. Né? Você tinha na construção civil, você tinha um operário até um certo ponto e depois você tinha um engenheiro. Havia uma falta de técnicos profissionalizados realmente naquele intermédio, e que 3, 4 técnicos
supriam uma necessidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do ensino técnico profissionalizante, logo depois que a gente voltar do intervalo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para valorizar cada vez mais a importância de um IFE em qualquer comunidade, né? Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. De Drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100%